Você acha que existe pessoa certa para desabafar? Para compartilhar sobre algum problema da vida, sobre alguma situação que esteja enfrentando, ou sobre alguma dificuldade que você precisa de um conselho, de uma orientação, ou até mesmo de uma solução? Você acha que existe alguém certo para isso? Ou qualquer pessoa serve? Eu tô com um problemão para resolver e eu vou procurar a primeira pessoa que passar na minha frente. Ou o primeiro conhecido que passar na minha frente. Ou será que existe uma pessoa certa? Ou algumas que pelo menos são mais preparadas para isso? O que será que a Bíblia tem a nos dizer a respeito disso? E eu gostaria de trazer hoje uma história da Bíblia que, quando eu li ela pela última vez, eu li prestando mais atenção. E teve algo nessa história que me chamou muita atenção, que é o que eu quero compartilhar aqui hoje, que é a história da Sunamita, Eliseu e a Sunamita. Essa passagem ela fica em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. O que essa história nos diz? Essa história nos conta que toda vez que Eliseu e o seu servo, Geazi ou Geazi, eu não sei a pronúncia correta, mas eu vou chamar ele de Geazi. Toda vez que eles passavam pela cidade de Sunem, eles iam até a casa dessa mulher para fazer alguma refeição, porque ela insistia em recebê-los na casa dela por hospitalidade. Ela gostava, do profeta Eliseu, então ela gostava de recebê-lo na casa dela. E um dia, ela conversando com seu marido, ela disse: eu vejo que esse homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Quem sabe a gente não faz um quartinho para ele no terraço e lá a gente coloca para ele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina, para que toda vez que ele vier até a cidade de Sunem, ele possa ficar lá no seu quartinho. Então a Bíblia ela vai nos contar que eles fizeram esse quartinho para o profeta e num determinado dia, quando o profeta vai até a cidade de Sunem e ele está lá no seu quarto, nesse quartinho que foi feito para ele repousar quando estivesse na cidade, ele ficou pensando, mas o que essa mulher tem feito por nós, a gente poderia ajudar ela de alguma forma. Então ele pede para que o seu servo Geazi vá e pergunte para ela: olha, tem alguma coisa que a gente pode fazer por ti, alguma coisa que a gente pode te ajudar, a gente pode falar o seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército, alguma coisa que tu precisar, a gente possa te ajudar. Só que a Bíblia diz que ela responde que não precisa de nada, que ela está muito bem ali com o povo dela, que tá bom sim, que ela não precisa de nada. A Bíblia também conta que ela era uma mulher muito rica, muito próspera, e ela estava, pelo visto, muito contente com tudo que ela tinha, que ela se dava já por satisfeita. Mas aí Geazi vai dizer para o profeta Eliseu que ela não tem filhos. Ela diz para ele: olha, profeta, ela não tem filhos, o marido dela já é idoso, já é avançado de idade. Então o profeta Eliseu manda chamar a mulher para falar com ela pessoalmente. E ele fala para ela: olha, por este tempo, daqui a 1 ano, tu vai estar com os filhos nos braços. E ela responde para ele: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para tua serva. Só que passado o tempo que Eliseu falou, ela realmente engravidou e deu à luz a um menino. Aí a Bíblia vai nos contar que num determinado dia esse menino foi pro campo com seu pai e os ceifeiros. E lá pelas tantas, num dado momento, ele começa a dizer que tá com muita dor de cabeça. Ele começa a gritar, ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai dele então manda que um dos servos leve o menino até a mãe dele. Ele é levado então para sua mãe. Lá ela fica no colo da mãe até por volta de meio-dia, quando ele vem a falecer. Ela então pega o corpo do menino e coloca na caminha onde o profeta dormia quando ia até a cidade de Sunem. Depois de colocar o corpo do filho então nesse quartinho, ela manda chamar o seu marido e diz pra ele: olha, prepara pra mim algumas jumentas porque eu preciso ir depressa falar com o homem de Deus. O marido dela então pergunta: mas por que tu precisa falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado? E ela diz assim: não faz mal. E ela vai encontrar com o profeta Eliseu no Monte Carmelo. A Bíblia conta que ele enxerga ela de longe e então pede para o seu servo Geazi ir ao encontro dela, porque ele também estranha ela estar indo encontrar com ele fora de época. Não era nenhuma festividade, não havia nenhum evento para que ela pudesse estar indo ao encontro dele. Então o profeta Eliseu ele já fica preocupado. Olha, se ela está vindo ao meu encontro, alguma coisa aconteceu. Então ele pede para o seu servo ir encontrar com ela e perguntar para ela: olha, vai tudo bem contigo, com teu filho, com teu marido? E Geazi vai ao encontro dela, pergunta para ela: vai tudo bem contigo, com teu filho, com teu marido? E ela responde: vai tudo bem. Só que a Bíblia nos conta que assim que ela chega até o profeta Eliseu no Monte Carmelo, ela se joga aos pés do profeta. Geazi, vendo essa atitude dela, corre para arrancar ela dos pés do profeta, ao que o profeta responde para ele: deixe ela, porque ela está com a alma amargurada. Mas Deus não me mostrou o que é. Ela então olha para o profeta muito aflita e ela fala: eu te pedi por acaso algum filho? Eu não te pedi para que tu não mentisse para mim, para que tu não me enganasse? O profeta, ouvindo isso, fica
muito preocupado, e ele então pede para que o seu servo vá imediatamente ao encontro do filho dela na cidade de Sunem. Só que quando ela escuta que o profeta pede isso para o seu servo, ela responde para ele: tão certo como vive o Senhor e como você vive, eu não te deixarei. Então ele entende que ele precisa também ir pessoalmente até lá com ela. E a Bíblia diz que ele vai então até a cidade de Sunem com ela, só que Geazi já havia ido antes, e ele faz tudo que o profeta havia lhe pedido para fazer, não dá certo, e ele vem ao encontro da sunamita e do profeta para contar, para relatar que nada aconteceu. Então o profeta vai pessoalmente até o menino, ora por ele, faz algumas ações também, e para resumir um pouco a história, o menino é ressuscitado. Mas o que eu quero falar em relação a ter com quem desabafar contando essa história? E antes de eu falar um pouco mais da história, eu gostaria de falar algumas coisas. Quantas vezes a gente está no mercado, está na fila da padaria, na fila de carnes, na fila do caixa do supermercado, e a gente encontra algum conhecido e a gente diz o famoso: oi, tudo bem? Como é que tu tá? Só que quantas dessas vezes o nosso tudo bem, como você está, é de fato genuíno? Quantas dessas vezes que a gente pergunta isso, a gente está realmente querendo saber se tá tudo bem com aquela pessoa? A gente está realmente querendo saber como vai aquela pessoa? Na maior parte das vezes, a gente pergunta isso apenas como um cumprimento de protocolo de educação, digamos assim. Nós estamos apenas querendo ser educados e ser simpáticos, e não há nada de errado nisso. A vida funciona dessa forma mesmo. Quantas vezes também nós vemos reportagens de tragédias na televisão, e quando o âncora de um programa chama um repórter que está na rua, o que o repórter costuma dizer? Olá, fulano, para o âncora daquele programa, né? Tudo bem? Mesmo que em seguida ele vá relatar algo que seja trágico. Como, por exemplo, quando foram anunciar as notícias da tragédia climática no Rio Grande do Sul, das enchentes, os repórteres disseram: tudo bem, fulano? Não que esteja tudo bem, porque estamos vivendo um momento de muita tristeza, mas apenas por educação, né, nós temos que falar. E assim nós poderíamos citar tantos outros exemplos onde perguntamos se alguém está bem, como está, apenas por educação. E talvez você possa achar que essa mulher, ao dizer para o servo do profeta Eliseu, ao responder para Geazi: vai tudo bem, quando perguntada se estava tudo bem com ela, com seu filho e com seu marido, muita gente pode achar que ela mentiu, que ela estava mentindo ao responder que ia tudo bem. Só que quantas vezes nós respondemos na fila do pão para alguém que nos pergunta: oi, tudo bem? E nós dissemos: tudo bem. Quantas dessas vezes, na verdade, nós estamos muito mal? Nós estamos enfrentando uma grande dificuldade. Nós estamos passando por uma situação que a gente não sabe nem como vai sair dela. Quantas pessoas, talvez, quando perguntados isso na fila do pão, contou os troquinhos para comprar talvez 3 pãezinhos e não sabe como vai comprar o jantar para sua família. Não sabe o que vai fazer para pagar o pãozinho do café de amanhã. Mas quando perguntado: tudo bem, como vai? Essa pessoa responde: tudo bem, e contigo? Por quê? Não é porque essa pessoa é mentirosa, mas é porque essa pessoa sabe que o outro apenas está perguntando por educação. Ele não está genuinamente querendo saber como você está. E se por acaso algum de nós, quando alguém, numa fila da padaria, na fila de carnes, na fila do caixa do supermercado, nos cumprimentar e disser oi, tudo bem, e nós de repente começarmos a relatar todos os nossos problemas da vida, tudo que a gente está passando, tudo que a gente está enfrentando naquele dia, a pessoa vai nos achar meio maluca. Vai dizer: nossa, mas ela tá abrindo a vida dela pra mim? Como assim? Primeiro, que nós não temos tanta intimidade assim. Segundo, que eu tava apenas sendo educado. Terceiro, porque como que eu vou resolver o problema dela? Então, eu não precisava saber dessas informações. Então, quando Geazi pergunta pra sunamita: vai tudo bem? Ele não está verdadeiramente, genuinamente, querendo saber como ela está e a sua família. E a sunamita, ela sabe disso. Então, para aquilo que interessa para o Geazi, que faz uma pergunta com intenção rasa e não profunda e genuína, ela responde também de forma rasa e não de forma profunda e genuína. Porém, quando ela chega até o profeta, ela se joga aos pés dele. Ela não espera nem que ele pergunte nada. Ela já chega
demonstrando o que ela está sentindo, porque ela sabe que com ele ela tem intimidade. Ela sabe que com ele ela pode se abrir. Ela sabe que ele não vai achá-la uma maluca por se jogar aos pés dele. E qual que é a prova de que Geazi não era a pessoa certa para ela se abrir, para ela desabafar? Que quando ela se joga aos pés do profeta, qual é a reação de Geazi? De correr para retirá-la dos pés do profeta. Para ele, a atitude dela foi de uma maluca. O que ela tá pensando se jogar aos pés do profeta? Eu vou correr lá e tirar ela dos pés dele, mas que maluca. O que ela tá pensando? Ele é um santo homem de Deus. É assim que as pessoas erradas veem os nossos problemas e as situações que nós estamos enfrentando. Que coisa de louco. O que ela tá pensando? Olha a atitude dela ou dele. Portanto, ela percebendo isso, ela não abriu seu coração e seus problemas para ele. Ela abriu seu coração pro cara certo, pra pessoa certa, para o homem de Deus com quem ela tinha uma aproximação, que saberia lhe entender, saberia entender a sua dor e saberia acolher a sua dor, o que é o mais importante, e que ainda poderia solucionar o seu problema, o que de fato aconteceu. Portanto, o que eu posso dizer é que sim, existe pessoa certa para desabafar. Às vezes não vai ser só uma, às vezes serão duas, mas existe pessoa certa para desabafar. Existe pessoa certa para você abrir o seu coração, abrir os seus problemas, abrir as suas dores. Não é qualquer um, não é qualquer pessoa, porque a maioria não tá nem aí para nós. A maioria pergunta apenas por educação, outras perguntam apenas por curiosidade. Elas não querem de fato saber como você tá. Elas não querem de fato saber se você realmente está bem. Elas não querem de fato saber como vão as coisas na sua vida. Elas querem apenas matar a própria curiosidade. Elas querem apenas uma informaçãozinha sua para que aquilo vire fofoca numa roda de conversas. Portanto, não abra a sua vida, a sua intimidade e o seu coração para pessoas que não podem te ajudar, não podem resolver o teu problema ou simplesmente acolher a sua dor. Às vezes a pessoa certa para desabafar vai ser um amigo próximo, vai ser um pai, uma mãe, às vezes vai ser um líder espiritual, um pastor, uma liderança na sua igreja. Às vezes vai ser o seu terapeuta, o seu psicólogo, o seu psiquiatra. Mas existe pessoa certa para desabafar. E normalmente nós sabemos quem elas são. São aquelas pessoas que podem realmente solucionar o nosso problema de alguma forma. São aquelas pessoas que vão de verdade acolher aquilo que a gente está passando, aquilo que a gente está vivendo. Então não abra o seu coração para todo mundo. Existe uma pessoa certa para desabafar.